Dia 26 de julho, a igreja celebra Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria e avós de Jesus. E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre os padroeiros dos avós com o padre Almir Camelo. Padre, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, eu que agradeço, Joyce. Seja sempre bem-vindo, à disposição. Então, padre, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouco sobre a história desses dois santos. Então, Joaquim e Ana era um casal já idoso, ao que se diz da sua história. Também Ana era uma pessoa estéril, não podia ter filhos. Mas eram pessoas de fé. Joaquim era um homem de uma generosidade extremada, vamos dizer assim, mas carregava sobre si, assim como a sua esposa, a dor de não ter um filho, principalmente numa sociedade como a judaica que não suportava, vamos dizer assim, um casal que não gerava um filho, não tinha uma descendência para deixar a sua posteridade, passar o seu nome adiante e assim e levando a sua vida como uma descendência. É um casal que vai viver essa angústia, mas sempre acreditando muito em Deus, Eram pessoas de muita fé, uma fé profunda. E como nós podemos nos espelhar na fé desses dois santos? Enquanto espelho de fé, tanto Ana quanto Joaquim, a gente pode dizer que, como eu dizia assim, são pessoas de uma fé extremada. Veja, Joaquim, ele nas suas ofertas, ele sempre tirava e entregava em 3 partes. Uma primeira parte da sua oferta era dedicada aos órfãos, às viúvas, aos pobres. Ele era um homem de muitos bens, era um homem de muitas posses. E ele sempre trazia essas 3 partes. A segunda parte ele dedicava aos sacerdotes, aqueles que se dedicavam ao serviço de Deus. E a outra parte era a terceira parte que ele dedicava para que fosse oferecida em sacrifício pelos seus pecados, pela expiação dos seus pecados. Então ele sempre carregava dentro de si uma fé muito viva. Ele acreditava muito desse modo. Talvez justamente por causa da sua fé, essa fineza de uma solidariedade àquele que era o pobre, que era o órfão, que era a viúva. Pessoas do último lugar do seu tempo, Por outro lado, nós vemos também Ana, sua esposa, uma pessoa muito dedicada ao seu esposo, à sua casa e também à sua fé, à sua religião. Não é porque eles sofriam a dor de não ter um filho na juventude que isso roubou deles a sua fé. É importante a gente perceber isso aí, de se ter uma fé sempre viva, apesar das dificuldades e das adversidades que a gente vai enfrentando no dia a dia, que é o caso de Joaquim e de Ana. Então veja, se nós temos que tomar algo de exemplo destas duas figuras, nós temos que desejar ter esse trato refinado com a nossa fé. Uma fé que é capaz de lançar a gente para o outro, é uma abertura para o outro, tá certo? Quer dizer, quem é o órfão do nosso tempo, quem é a viúva do nosso tempo, que a gente deve olhar talvez esses órfãos, não somente as crianças que estão aí em abrigos esperando que alguém adote, mas também tanta gente aí que está a viver nas ruas, homens, mulheres, drogados, embriagados, de tantos vícios outros, Olhar para eles, ver para nós como pessoas solidárias, podemos fazer também a nossa oferta, que pode ir na forma da solidariedade ao outro, que pode ir na forma do dízimo para ajudar a sua comunidade de fé, a sua paróquia, a sua área pastoral, a sua diaconia. Isso é o modo de oferecer e, ao mesmo tempo, aplicar a sua oração a Deus, pedindo perdão por si e pela humanidade. Isso é o grande exemplo, se a gente quer em 3 camadas, Senão a gente pode dizer assim, bom, eu vivo minha fé, celebro minha fé, me faço solidário ao outro, devolvo meu dízimo, estou sempre atento à necessidade do outro. Isso é ser igreja, isso é ter fé, isso é dizer que o outro é importante, porque Deus
só existe para uma pessoa quando ela é capaz de reconhecer no outro a figura de Deus presente aí. Porque se o outro é semelhança e imagem de Deus, eu não posso olhar para o céu achando que vou ver a foto de Deus lá como com as nuvens, né? Eu preciso olhar aqui nesse horizontal, tá bom? E o quanto Santa Ana e São Joaquim foram importantes na criação, na vida religiosa de Maria. A importância tanto de Ana quanto de Joaquim para a sua filha, Maria, vamos dizer que eles são aqueles que serão o seu espelho de fé. São o seu espelho de fé. Aos 3 anos de idade, aos 3 anos de idade de Maria, eles cumprem com aquela promessa que Ana havia feito a Deus, de dedicar sua filha, fosse homem, fosse mulher, a Deus. Então, ele é apresentada no templo aos 3 anos de idade. Nesse templo, nesse momento, ela então é consagrada a Deus e vai viver como consagrada no templo, não só ela, mas também outras crianças, né? Mas é impressionante porque ela vai ter uma vida, vamos dizer, muito refinada no trato com Deus. Aquilo que a gente tem de informações sobre a infância de Maria, embora não sejam fontes consideradas definitivas, se usa para pesquisas, mas ela é uma jovem que é consagrada a Deus, os seus pais estão aí a viver uma vida feliz, porque estão oferecendo a Deus o que Deus lhes deu de melhor. Então, para ela, os seus pais serão o seu retrato de fé. E como retrato de fé, ela também será uma mulher de grande fineza espiritual diante de Deus Pai, né? Diante das pessoas. O testemunho que ela dá para a comunidade, para os sacerdotes, em seus gestos, né? Esses textos dizem que as pessoas que tinham contato com ela se sentiam muito dignificadas com o que viam, quanto com o que ouviam de Maria, a filha de Joaquim e Ana, né? Então, Ana vai dar esse trato da fineza da mulher que é grata a Deus, da mulher de uma fé incondicional a Deus. Joaquim também, por outro lado, responde do mesmo modo. Essa é a grande herança de Nossa Senhora dos seus pais. Uma fé muito viva e, ao mesmo tempo, uma humildade de algo que transporta, aliás, transborda o humano. Então, padre, por que Santa Ana e São Joaquim são considerados os padroeiros dos avós e qual o exemplo que eles dão para essas pessoas? Joaquim e Ana são padroeiros dos avós por serem os avós de Jesus, nosso Senhor. Observando, olhando o zelo de seus avós, não é? Quer dizer, a igreja, então, deseja não apenas incluir os avós, os idosos, na vida de fé, mas também na vida social. Jesus, nosso Senhor, é alguém que durante a sua vida inteira vai trabalhar para chamar para o meio aqueles que estão muito na periferia. Uma pessoa que hoje está na terceira idade, no caso dos avós, já estão nessa periferia e são chamados para uma vida de dignidade. Está lá São João Paulo II, quando coloca essa questão dos idosos, justamente ele diz que nossas comunidades devem ter em conta os idosos para dar dignidade a eles, né? Então, veja, os avós de Jesus, nesse sentido, eles se tornam os padroeiros dos avós por serem avós de Jesus. Agora, se queremos tirar um retrato de avô também, o que ele pode ensinar para os nossos avós, eu não sei se ensinar, mas a gente pode dizer o seguinte: os nossos avós são pessoas que transmitem toda uma sabedoria de vida. Já viveram uma vida longa, ou talvez não tão longa, mas têm uma experiência de vida, de modo que quando eles se atêm com os seus netos, e a gente vê isso em alguns momentos em conversas com avós que encontram os seus netinhos, né? Quer dizer, e o que se escuta deles é um relato de que
o amor é maior do que o amor que tinha pelos filhos. Eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se o avô, a avó ama o neto mais do que é o seu filho. Mas talvez a gente possa dizer que agora eles têm um tempo para dedicar ao neto, tempo que eles não tiveram para dedicar ao seu filho, né? E aí é claro que a convivência gera essa proximidade, um gesto, uma afetividade muito viva, muito latente, assim, não é? A flor da pele, daí essa fineza. Então, eu diria que a principal característica de Joaquim e Ana para os avós é que sejam homens e mulheres de fé, de crença, de valor humano, de honestidade, de humildade, de solidariedade, de ir reunindo valores humanos em si, de modo a partilhar com os outros. Partilhem com os seus netos a sua vida. Partilhem com os seus netos a sua sabedoria de vida. Digam, lá na frente, eles irão lembrar disso que vocês falaram para eles e da sua vida partilhada. E, acima de tudo, aprendam a amar e amem muito mais aos seus netos, assim como a seus filhos também. Então, Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer conversar com o Senhor. Eu que agradeço, fico feliz de poder partilhar um pouquinho com vocês sobre a história desses dois santos da Igreja. São santos importantes porque são, em primeiro lugar, pais de Nossa Senhora, em segundo lugar, por serem avós de Jesus, nosso Senhor, e merecem ter um destaque especial do nosso coração. Para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: alguma vez alguém diz assim: Padre, como é que está São Joaquim? Eu disse: nosso avô está muito bem. As pessoas se assustam porque muitos não sabem que São Joaquim é seu avô. Mas fica aqui a dica: São Joaquim é seu avô, como Santa Ana é sua avó. Vamos amar mais os nossos avós e conhecer a sua história.